Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos! Eu sou Aderley e você está no canal Sardinha na Bolsa. Hoje vamos falar um pouco sobre o que é Day Trade. São operações de curtíssimo prazo, na qual as posições são abertas e fechadas no mesmo dia, geralmente em questão de minutos ou horas. Isso envolve comprar um ativo com o objetivo de vendê-lo a um preço mais alto no mesmo pregão, a fim de lucrar com as flutuações do preço. As operações no Day Trade têm como objetivo lucrar com as variações de preço de forma rápida. É uma estratégia de alto risco, pois as variações de preço são mais imprevisíveis no curtíssimo prazo. É importante ter uma boa gestão de risco e estar constantemente monitorando as posições abertas. Alguns benefícios ao fazer day trade: a possibilidade de ganhar dinheiro rapidamente. Como o day trade envolve comprar e vender ativos no mesmo dia, é possível ganhar dinheiro em um curto período de tempo. Controle sobre os seus investimentos. Ao fazer day trade, você tem a liberdade de tomar suas próprias decisões de investimento, sem depender de outras pessoas. A flexibilidade de horário. Como o day trade é feito online, você pode fazê-lo de qualquer lugar e a qualquer momento. Potencial para ganhos elevados. Como o day trade envolve compra e venda rápida de ativos, há potencial para ganhos elevados, mas também existe risco de perda de capital significativo. E a liberdade geográfica. Ele é um dos grandes benefícios do day trade, pois como é feito online, você pode fazê-lo de qualquer lugar, desde que tenha acesso à internet e a dispositivos necessários como computador, smartphone, tablet, entre outros. Isso significa que você pode trabalhar de casa, viajar ao redor do mundo e ainda continuar a negociar no mercado de ações. Isso é especialmente útil para aqueles que desejam trabalhar de forma independente, sem estar preso a um local de trabalho físico. Além disso, essa liberdade geográfica também permite a flexibilidade de trabalhar em seu próprio horário, o que é especialmente importante para aqueles com responsabilidades familiares ou outras obrigações. A bolsa de valores antigamente era bastante diferente do que é hoje. As negociações eram realizadas de forma física em uma sala, as informações eram limitadas e se disseminavam de forma oral. O volume de negociação era menor e havia menos participantes no mercado. O acesso era limitado a um pequeno grupo de investidores e as negociações eram registradas manualmente. Para uma negociação ocorrer, precisa ter comprador e vendedor, pois é necessário que haja uma oferta e uma procura para que um acordo seja alcançado e a transação seja efetivada. Com o avanço da tecnologia e a popularização da internet, os investidores agora têm acesso a uma ampla variedade de plataformas, informações e ferramentas para auxiliar na tomada de decisão e acompanhar o mercado em tempo real. Os gráficos de candles é uma técnica comum para visualizar e analisar dados do mercado financeiro, seja para ações, forex, criptomoedas, commodities e outros ativos financeiros. Cada candle é composto por um corpo e duas sombras. O corpo representa a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento. Se o preço de fechamento for maior que o de abertura, o corpo será verde ou branco, e indica que o preço subiu durante esse período. Se o preço de fechamento for menor que o de abertura, o corpo será vermelho ou preto, indica que o preço caiu durante esse período. As sombras superiores e inferiores representam o intervalo entre o preço mais alto e o mais baixo durante o período de tempo representado pelo candle. A sombra superior indica o preço mais alto atingido, e a sombra inferior indica o preço mais baixo atingido. Quando os candles estão se movimentando para cima, significa que os preços estão subindo, e os candles verdes predominam. Quando os candles estão se movimentando para baixo, significa que os preços estão caindo, e os candles vermelhos predominam. Os traders usam esse gráfico para identificar tendências, suportes e resistências, além de outras configurações gráficas e indicadores técnicos para tomar decisões de negociação. Os day traders geralmente usam análise técnica, análise de fluxo e indicadores, que é uma forma de prever as tendências dos preços como base em gráficos e estatísticas, e notícias econômicas para tomar as suas decisões. É importante ter uma boa gestão de risco, ou seja, estabelecer limites de perdas e ganhos antes de fazer qualquer negociação, e manter-se sempre atento ao que está acontecendo no mercado, para fechar as operações quando necessário e assim evitar grandes prejuízos. Agora que sabemos ver o gráfico, é interessante falar sobre um assunto que é essencial, que é o gerenciamento de risco e o uso de stop, pois ambos são fundamentais para o sucesso no day trade. Um stop é uma ordem colocada no mercado para fechar uma posição, se o preço atingir um determinado nível.
Isso é usado para gerenciar riscos, evitando perdas maiores do que o planejado. O gerenciamento de risco é o processo de identificar, medir e controlar potenciais perdas em um investimento. Isso inclui estabelecer limites para o tamanho de sua posição, alocando capital de forma adequada e diversificando seus investimentos. Usando o gerenciamento de risco e stops, ajuda a garantir que as perdas não ultrapassem o limite tolerável, permitindo que o trader continue operando no mercado mesmo em caso de flutuações adversas. Além disso, estabelecendo limites de perda, o trader pode se preparar psicologicamente para essas perdas e se concentrar em tomar decisões de negociação objetivas e racionais. Quais ativos operar? Ao escolher um ativo para operar, é importante considerar vários fatores. Primeiro, é importante avaliar a liquidez do ativo, ou seja, a facilidade de comprar e vender o ativo sem afetar significativamente o seu preço. Ativos altamente líquidos, como ações de grandes empresas e pares de moedas populares, tendem a ser mais fáceis de operar do que ativos menos líquidos. Outro fator importante a considerar é a volatilidade do ativo. Ativos com alta volatilidade tendem a ter preços que flutuam significativamente, o que pode ser benéfico para traders que buscam lucrar com essas flutuações, mas também pode ser perigoso para aqueles que não estão preparados para lidar com grandes mudanças no preço. No Brasil, os mercados de futuros financeiros, índice e dólar, incluindo os mini-contratos, atualmente são os ativos mais negociados por day traders devido à excelente liquidez, que é o volume negociado, a volatilidade, que é a oscilação de preços, e os custos operacionais, que seriam a corretagem e o monumento. No exterior, eu opero muitos índices americanos, como Dow Jones e Nasdaq. Quais tempos gráficos escolher? A escolha do tempo gráfico ideal depende do estilo de negociação e das metas de investimento. Para traders de curto prazo, como day traders ou scalpers, é mais adequado usar gráficos de curto prazo, como de 1 minuto ou 5 minutos. Isso permite que eles vejam as flutuações de preço de forma mais detalhada, possam tomar decisões de negociação rapidamente. Para traders de médio prazo, como swing traders, é mais adequado usar gráficos de médio prazo, como de 15 minutos, 30 minutos ou 1 hora. Isso permite que eles vejam a tendência geral do ativo e possam identificar pontos de entrada e saída mais precisos. Para investidores de longo prazo, como os que buscam investir em ações para ganhar dinheiro com a valorização do ativo, é mais adequado usar gráficos de longo prazo, como de 4 horas, diário ou semanais. Isso permite que eles vejam a tendência geral do ativo ao longo do tempo e possam identificar pontos de entrada e saída mais precisos. É importante lembrar que o uso de vários gráficos de diferentes prazos pode ser uma boa prática para ter uma visão mais completa do mercado e tomar decisões de negociação mais informadas. Quais ferramentas ou indicadores usar? A escolha de ferramentas e indicadores para negociação depende do estilo de negociação e dos objetivos do trader. Alguns traders preferem ferramentas de análise técnica, enquanto outros preferem fundamentos econômicos. Alguns indicadores populares usados na análise técnica incluem o indicador de tendência, o indicador de momento e o indicador de volume. É importante lembrar que nenhum indicador é infalível, e você pode usar vários indicadores juntos e combiná-los com análise de gráfico e pesquisa fundamental para tomar decisões de negociação informadas. É muito importante testar as ferramentas e indicadores antes de usá-lo em uma conta real. Qual setup usar? Existem muitos setups diferentes que os traders podem utilizar, dependendo do seu estilo de negociação e objetivos. Alguns exemplos incluem Breakout Trading. Esse setup envolve procurar por ações ou ativos que estão prestes a quebrar através de níveis chaves de suporte ou resistência. Os traders que usam esse setup geralmente entram em posições curtas ou longas quando o preço atinge o nível de resistência ou suporte e sai quando o preço começa a se mover na direção oposta. Scalping. Este é um setup de curto prazo, que envolve entrar e sair de posições rapidamente, geralmente em questão de minutos ou segundos. Os traders que usam esse setup geralmente procuram por oportunidades de negociação de curto prazo, com pequenos lucros e riscos. Swing Trading. Este setup envolve a compra e venda de ações ou ativos com o objetivo de lucrar com as flutuações do preço ao longo de um período de alguns dias ou algumas semanas. Os traders que usam esse setup geralmente usam técnicas de análise técnica e é fundamental para identificar tendências e pontos de entrada e saída. Position Trading. Esse setup envolve a compra e venda de ações ou ativos com o objetivo de lucrar com tendências de longo prazo, geralmente com posições mantidas por meses ou anos. É muito importante lembrar que cada setup tem seus próprios riscos e recompensas, e é importante encontrar o que funciona melhor para você e seus objetivos de negociação, além de implementar técnicas eficazes de gerenciamento de risco para minimizar possíveis perdas e maximizar o potencial de lucro.
Eu sou adepto da análise técnica, utilizando ferramentas como Fibonacci para identificar tendências e prever movimentos de preço nos ativos e projetar os alvos. Com a análise técnica junto com o Fibonacci, consigo operar ações, mercado de câmbio, commodities, ouro, prata, petróleo, futuros, opções, criptomoedas, até o raio-x da sogra se me permitirem. Embora existam outras abordagens, como análise fundamentalista baseada em notícias ou eventos, ou mesmo as operações de fluxo, eu acredito que a análise técnica é uma forma eficaz de tomar decisões de negociação, e foi a que eu me adaptei para conseguir lucrar no mercado. Em meus próximos vídeos, pretendo me aprofundar ainda mais nessa técnica e compartilhar minhas estratégias e insights com você. Aproveitando a oportunidade, não perca nenhuma atualização. Aperte o botão de curtir se o vídeo lhe agregou algo, inscreva-se em nosso canal do YouTube e no Instagram, ative as notificações e deixe um comentário com suas dúvidas, sugestões ou opiniões. Assim, você ficará sempre por dentro das nossas novidades e conteúdos exclusivos, e terei o prazer em responder cada comentário. E por último, mas não menos importante, para realizar day trade, é necessário abrir uma conta em uma corretora, que é uma empresa que oferece acesso à bolsa de valores e permite que você compre ou venda ativos. Depois, é preciso escolher os ativos que você deseja negociar e acompanhar as notícias e indicadores econômicos para identificar oportunidades de compra e venda. Essas são algumas das corretoras para operar no Brasil: XP Investimento, Clear, Rico, Modal Mais, BTG Pactual Digital, Nova Futura, Toro. Essas são algumas das corretoras mais conhecidas e utilizadas no Brasil, mas existem várias outras disponíveis no mercado. É importante fazer uma pesquisa cuidadosa antes de escolher uma corretora. Levando em consideração aspectos como taxas, plataformas de negociação, suporte ao cliente e reputação. E essas são algumas corretoras para operar fora do Brasil. Nos próximos vídeos, estou animado para começar um novo projeto, mostrar todo o processo operando e evoluindo uma conta, na qual o valor qualquer pessoa possa operar, com aporte inicial de R$1.000 no Brasil e outra conta de R$1.000 no exterior. E vou compartilhar as melhores dicas e você vai junto comigo em cada passo dessa evolução. Não perca as atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para acompanhar tudo de perto. Que suas operações sejam sempre rentáveis e cheias de sucesso. Boa sorte nas suas operações e até o próximo vídeo.